Oi, eu tô passando aqui com esse vídeo para falar com vocês como foi que se deu meu processo de emagrecimento quando eu cheguei a eliminar 10 quilos, né? E eu tava na época, como eu falei num outro vídeo, que ia trazer essa experiência aqui, porque eu tava na época pesando 87 quilos e 400 gramas. E eu tava, assim, tava me olhando no espelho, mas era algo que não chegava a me incomodar, né? Foi no ano de 2019, se eu não me engano. Se eu não me engano, foi em 2019. E eu tava, 19 ou 18? Ah, por aí, 2018 ou 19. E eu tava na minha fase 84, com 84 quilos, 87 quilos e 400. E eu tava beirando aos 90, né? E como eu falei, eu tenho o hábito já há muitos e muitos anos de me pesar todos os dias. E tem pessoas que não pode fazer isso porque causa ansiedade, né? Atrapalha, gera ansiedade e atrapalha a pessoa. No meu caso, me faz bem, porque graças a esse hábito que eu tenho de me pesar todos os dias há muitos e muitos anos, então eu nunca ultrapassei os 100 quilos, né? Eu nunca ultrapassei, por exemplo, nessa época, aos 90 quilos, né? Porque eu tava chegando próximo já e nunca ultrapassei os 3 dígitos, né? Que são 100 quilos. E um start que deu em mim para emagrecer foi assim, que eu já tinha vindo morar aqui, né? Que eu moro pertinho dos meus pais, moro no quintal dos meus pais. E eu tava me alimentando na casa dos meus pais, tava comendo pertinho do meu pai e ele observou, né? Tava já, acho que observando eu com aquele peso lá, né? Exagerado, porque eu sou baixinha e eu acho que eu devia estar exagerando no prato, né? Na forma de comer na frente dele. Ele olhou bem sério para mim e falou assim: Dilene, a gente precisa se amar, né? Em primeiro lugar, a gente precisa se amar. Se a gente não se amar, e aí, quando ele falou isso meio que me abriu, meio não, né? Me abriu os olhos. Eu falei, meu pai falou que, de certa forma, que eu estou pesada, né? Que eu estou gorda, né? Que eu engordei demais e que eu estou exagerando ao me alimentar. Aí aquela frase do meu pai me deu um start, né? Me fez desejar emagrecer. E aí o que eu comecei a fazer? Comecei a diminuir as porções dos alimentos, comecei a comer, a diminuir o consumo das coisas que engordam, né? As guloseimas, massas, comecei a comer o mais saudável possível e comecei a fazer muita caminhada com meu marido, né? O meu marido, ele é magro, né? Ele, graças a Deus, não tem problema com peso, pelo contrário, né? Ele sempre foi uma pessoa magra e ele é de se movimentar bastante. O meu marido se movimenta muito e ele gosta muito de caminhar. Então, o que que eu pensei? Naquela época, ainda não tinha me dado o desejo de entrar para uma academia, né? Não tinha pensado em entrar para uma academia. Eu falei assim: ah, então vou caminhar. E uma forma que eu encontrava de caminhar com ele, às vezes era indo até o mercado, que nós temos um mercado aqui próximo da nossa casa, que é o Mercado Sonda, e aí a gente ia algumas vezes lá, ia caminhando e dá cerca de 15 minutos de caminhada até esse mercado. Então a gente ia caminhando lá até o mercado, até um hortifruti, aqui perto também, que era uma caminhada boa. A gente ia até esse hortifruti, voltava, caminhava cerca de
de meia hora, 40 minutos. Todos os dias eu comecei a caminhar bastante. E durante esse processo dessas caminhadas, dessa alimentação mais saudável, alimentação mais controlada, então eu fui emagrecendo até que eu consegui eliminar 10 quilos ao todo. E cheguei a pesar, na época, se eu tava com 87.400, eu cheguei a pesar 77, né? Eu cheguei a pesar 77. E eu fiquei muito feliz, né? Que eu eliminei esses 10 quilos e foi graças a esse start, né? Essa frase que meu pai falou para mim e me fez refletir e pensar na forma como eu estava me alimentando, como eu estava levando a minha vida e me fez retroceder, né? Voltar ao meu peso, emagrecendo, né? Diminuindo o peso e eu eliminei esses 10 quilos. E eu fiquei feliz, né? Porque essa frase que meu pai falou, que me fez refletir, calou fundo na minha alma, calou fundo em mim e me fez acordar, né? Me fez dar um pontapé inicial para conseguir melhorar a minha alimentação, me movimentar mais, né? Ser uma pessoa mais proativa, uma pessoa que que me movimentasse mais, que se movimentasse mais, e eu eliminei esses 10 quilos. E aí eu incentivo você, né? Você aí que tá com sobrepeso ou tá com peso elevado, se você está querendo emagrecer, né? Se você deseja emagrecer, não desanime, né? Pense que você está numa fase e que você vai conseguir. Basta você não desistir. E se caso você, no meio do processo, chutar o balde e algum dia exagerar, no outro dia você volta, né? Não vai chutar o balde no restante dos dias, não. Você fala, não, eu escorreguei nesse dia, eu exagerei nesse dia, mas amanhã estou voltando à minha reeducação alimentar. Estou voltando ao meu processo de emagrecimento. Porque isso que é perseverar, isso que é constância. Constância não é você fazer tudo certo o tempo todo, todos os dias. É quando, mesmo quando você escorrega, quando você não consegue fazer aquilo que você está se propondo, você dá uma pausa naquele dia, né? Você pausou naquele dia, mas no outro dia você está voltando ao seu propósito. Isso que é constância, porque às vezes a gente tem a ideia de constância, consistência, é nunca furar aquele processo, é nunca errar, é nunca escapulir daquele propósito algum dia. Não, constância, persistência é mesmo que você incorra em algum dia fora da sua alimentação, exagere em algum dia fora da sua alimentação, mas no outro dia você está voltando ao seu processo, você está voltando ao seu ao seu propósito de emagrecimento. Isso que é constância. Então você continue firme, não desanime não. Que eu lembro que certa vez a minha sogra, né, falou para mim, e ela falou isso, ela falou, sabe o que eu gosto, o que eu acho legal, é que você não desiste. Então, eu há muitos e muitos anos que eu enfrento com esse problema de sobrepeso, mas eu nunca desisti de emagrecer, eu tô sempre voltando ao processo e agora eu tô pesando atualmente 74 quilos e eu tenho a meta de chegar aos 70. Então, eu vou continuar e vou chegar lá aos 70. E se aos 70 eu perceber, não, ainda não tá bom, continuo redondinha, aí eu vou continuar emagrecendo, mas não vou retroceder
E mesmo que em algum momento haja algum reganho, eu ganhe algum peso extra, eu vou voltar de novo ao processo, eu não vou desistir. E eu aconselho você a não desistir. Continue firme no seu processo de emagrecimento. Não desista, você consegue. Se você não desistir, se você prosseguir, você consegue. Basta não desanimar, ok? Vou ficando por aqui neste vídeo. Espero que ele tenha inspirado você de alguma forma também a eliminar aí os pesos extras que você deseja eliminar. E até o próximo vídeo. Que o Senhor Deus os continue abençoando muitíssimo. Obrigada por me acompanhar. Tudo de bom para você que ficou aqui até o final do vídeo. Que o Senhor Deus continue te abençoando muitíssimo. Até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.